rapaziada, beleza? Então, tô de volta aqui. Hoje passando rapidinho só para responder algumas perguntas que o pessoal tem colocado aqui na descrição do vídeo, dos vídeos, né? O pessoal tem me perguntado muito no particular também, no nosso grupo ou pelo Telegram. No particular, o pessoal tem me perguntado qual é o meu melhor setup. Eu tenho diversos setups aqui gratuitos no canal. Tenho os setups que são pagos também, né? E o pessoal me pergunta qual que é o melhor. Então, assim, todos são bons, tá? Independente se ele está grátis aqui no canal ou setups pagos, todos são bons, tá? Todos têm os seus prós e contras, mas qual que é o melhor? O melhor é o setup que você se adapta, tá? A questão do setup, o setup não tem que ser bom. Você tem que se adaptar ao setup para deixar ele bom para você, tá? Porque os gatilhos de entrada todos os setups vão dar. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o setup, ele é o último ponto que você tem que tomar da tua decisão para fazer a entrada. Então você tem que fazer toda uma análise gráfica, como que o gráfico está trabalhando, a volatilidade do gráfico, se ele está em tendência de alta, tendência de baixa, se ele está fazendo uma perna de correção, está perto de algum ponto de pivô, VWAP, ajuste, qualquer coisa assim. Então você tem que fazer essa análise e a partir dessa análise o setup, seja ele qual for, vai te dar o indicativo de entrada ou de repente de saída também da operação. Então o setup ele é só o gatilho de entrada, é o motivo final para você entrar, depois de toda a análise feita. Então, com base nesse motivo de análise, né, a gente tem que achar qual setup que adapte melhor, né, que se adapte melhor ao meu perfil. Se tem um perfil mais de scalper, se é um perfil mais agressivo, se é um perfil conservador, se é um perfil seguidor apenas de tendência. Então, tudo isso vai fazer diferença, né? Quanto tempo você tem para operar durante o dia, quantas horas você tem para isso, quanto tempo de mercado você tem, né? Então, tudo isso faz diferença na hora de escolher um setup. Então, todos os setups são bons, independente se são meus, aqui as minhas criações aqui, né? Os que eu disponibilizo ou não, todos são bons, tá? Todos têm os prós e os contras, mas o que determina se um setup é bom ou não é como você vai utilizar ele, né? Como você vai fazer a leitura e como vai ser a tua adaptação a ele. Se você vai usar algum indicador a mais para confluência, se você vai entrar em todos os sinais ou não, se você vai fazer um filtro, qual filtro você vai fazer. Então, não tem como dizer qual setup é bom. O setup bom é aquele que ele cabe dentro do seu operacional, dentro do que você está buscando. Esse é o bom setup. Tá? Então, por isso que a gente tem diversos setups aqui. Alguns são parecidos, né? Mas sempre com cada um com suas particularidades, porque cada um pensa de uma forma diferente, cada um enxerga o gráfico de uma forma diferente, faz as análises de forma diferenciada, né? Cada um tem um tempo de resposta também. Então tem aquele cara que já vê o sinal antes dele acontecer e já clica. Tem o cara que vê o sinal e tem um tempo de resposta mais lento, às vezes entra sempre atrasado. Isso acontece muito. Então, assim, não existe o melhor setup. Todos os setups são bons e se você não souber utilizar, não tiver um tempo de tela, não tiver uma análise boa, todos os setups vão ser ruins. Você vai estar fadado ao fracasso se você não fizer nenhuma análise. Então, esse é o segundo ponto. Outra coisa que o pessoal pergunta muito é taxa de acerto do setup. Né? Qual é a taxa de acerto de determinado setup? Qual setup tem uma taxa de acerto maior? Isso é uma pergunta, eu acho, muito complicada de responder, porque são diversos fatores que eles estão englobados nessa questão. Tá? Qual a taxa de acerto do setup? Com relação a quê? Tá? Você vai entrar em todos os sinais? Tá? Primeiro que se você entrar em todos os sinais, você já está, mais uma vez repetindo, está fadado ao fracasso, que não se operam todos os sinais. Tá? Os indicadores, eles indicam movimentos com base no que aconteceu. O que aconteceu não significa que vai repetir. Para isso tem que ser feita análise gráfica. Se você fizer uma análise gráfica, a taxa de acerto dos setups é muito maior do que se você entrar em todos os sinais. Daí você fala, mas eu quero entrar em todos os sinais. Aí é por sua conta e risco, né? Não tem o que fazer. Como é que você vai fazer uma operação com o sinal, o indicador no sinal em cima de um ponto de pivô, que é uma região que já está sendo respeitada uma, duas vezes ali, pode ser rompida, óbvio, mas pode ser respeitada também. Tá? Então, se não fizer análise gráfica, não tem como operar. Tá? Tem muita gente que procura os indicadores como uma fórmula milagrosa. Então, repetindo o que eu já falei, o indicador ele vai te dar uma ajuda, um suporte na hora de fazer a operação. Ele vai te dar um indicativo a mais para operar ou não.
tá? Às vezes o indicador não é só para te dar uma operação, é para fazer você não operar também. Esse é o grande detalhe, né? Mas voltando a essa segunda questão aí, qual a taxa de acerto? Depende se você vai colocar quanto de alvo, quanto de stop. Tá? Se você colocar, por exemplo, vamos usar o dólar aqui, 1 ponto de alvo. Cara, todo indicador vai ser 90%, porque ele sempre vai pegar um ponto, 1,5 ponto. Tá? Se você deixar, por exemplo, 1 ponto de stop em qualquer indicador, cara, o nível de acerto, né, a porcentagem de acerto do indicador vai ser praticamente zero, porque sempre vai voltar para corrigir. Dificilmente, lógico que acontece, né, dos boxes dispararem para determinada direção sem fazer correção, mas normalmente o box corrige um pouquinho, 1 ponto, meio ponto que seja. Então isso é muito relativo. Tá? Então se você tem um alvo, por exemplo, de, sei lá, 5 pontos de stop, 5 pontos de alvo, é difícil saber, tá? Qual a taxa de acerto de um indicador, vai variar de como que vai ser o teu stop. Teu stop vai ser técnico, teu alvo vai ser técnico, teu alvo vai ser financeiro, teu stop vai ser financeiro. Então isso é muito complicado. Não existe uma fórmula de medir isso. Tá? Daí todo mundo fala, mas fazendo todas as entradas. Daí eu repito para vocês, não se faz todas as entradas em operacional nenhum, em setup nenhum. Tem que fazer um filtro, tem que fazer uma análise. Eu estou aqui, por exemplo, com o setup 9mm aqui na nova configuração, que ele vai vir a partir de março, com 2 histogramas, né? E eu tenho diversos sinais aqui. Mas, por exemplo, sinal em cima aqui, ó, por exemplo, um sinal. Cadê? Vamos achar aqui. Onde tem um sinalzinho aqui para eu dar um exemplo para vocês. Ó, tem um sinal aqui, ó, nesse ponto. Tá um sinal do indicador, os 2 histogramas sinalizando, rompendo a média, box na coloração. Qual que é meu alvo aqui? Meu alvo aqui vai ser no máximo aqui na média de 200. Eu sei que é um ponto que ele corrige. Tá? Passando a média de 200, o próximo alvo seria na VWAP. Então se eu deixo aqui, ó, por exemplo, eu quero 20 pontos. Vamos usar um exemplo alto aqui, 20 pontos. Aqui é stop, não vai ter. Não vai ter 20 pontos aqui. Tá? E digamos que eu faça aqui então um alvinho curto de 5 pontos. Ele pegou, mas quanto que eu deixei de stop? Tá? Se eu deixei stop 3 pontos, já pegou. Pegou 3 pontos aqui. Tá? Porque ele fez uma correção, né, antes de subir. Então, assim, não existe essa proporção de qual que é o percentual de acerto, né? Tem que ter uma base. Tá? Tem que ter uma base. O pessoal me pergunta quanto que você deixa de stop e quanto que você deixa de alvo. Isso é relativo, depende da região, depende de como o gráfico está movimentando, tá? Depende do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse mesmo sinal aqui, tá? Digamos que não tivesse a média de 200 aqui, por exemplo, né? Onde eu deixaria meu alvo? Nesse topo aqui, tá? Nesse topo, porque ele pode muito bem bater nesse topo e voltar, pode respeitar a mesma forma que aconteceu aqui, ó. O gráfico veio, fez um topinho aqui, né? Ele não chegou nesse topo, mas se eu tivesse feito uma compra aqui, o meu alvo seria no máximo o topo, porque ele podia bater e voltar. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Se eu tivesse uma entrada nesse ponto aqui, né? Onde seria o meu alvo? No topo. Por quê? Ele bateu uma vez aqui, bateu a segunda, pode ver que ele respeitou aqui e voltou. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com base nisso aqui. Né? Pode ver aqui, ó, os fundos, ele respeitando aqui, ó, essa região. Então, se eu for fazer uma venda, no máximo, o alvo vai ser nesse ponto, tá? No máximo. Tá? Mas para fazer uma venda mais segura, no rompimento dessas regiões aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, e tem toda essa região aqui, ó, sendo respeitada, Qual que é um ponto bom para fazer uma venda? Aqui no rompimento, tá? Aqui ele vai romper esse fundo e ao mesmo tempo romper a média 200 aqui. Aí você faz uma venda mais tranquila. Obviamente que se a gente está usando um setup, teria que ter esse sinal, né? Então, são esses detalhes que a gente tem que observar. Percentual de acerto, com base em quê? Quanto de alvo, quanto de stop. Tá? Um alvo 1 para 1, 2 para 1, stop mais o alvo mais curto que o stop. Então tem todos esses detalhes. Qual a região gráfica está trabalhando? Eu não gosto de trabalhar com isso com percentual, tá? Porque repetindo, não se fazem todas as entradas, né? A gente tem que ter um filtro legal, né? E esse filtro que eu faço é diferente do filtro que você faz. Então de repente eu te passo um negócio aqui, tem 60% de acerto, tá? 60% dentro do meu operacional, dentro do que eu enxergo e dentro do que eu trabalho. E para você, qual vai ter o mesmo percentual? Não vai,
porque a tua leitura de mercado é diferente. Eu não sei o que você estudou, o que você conhece, né? Então, isso é bem relativo, tá? Às vezes não é o que todo mundo quer ouvir. O pessoal quer aqui que eu chegue com uma coisa que 90% de acerto, não tem isso, tá? Isso aqui vocês nunca vão achar aqui no canal. Eu tenho só alguns setups, que eles são bons, dão bons pontos de entrada, mas tem que ser feita uma análise gráfica. Isso eu pego muito no pé. Falei muito essa semana também dos nossos grupos aí com relação à análise, né? E aos setups milagrosos aí. Então, acho que é isso. Não é muito que o pessoal quer ouvir, mas é o que a gente precisa falar. Tá? Com relação aos nossos setups, o pessoal já sabe. Quiser fazer os testes aí dos nossos indicadores, entre em contato aqui pelo meu Telegram. O endereço está na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar, deixar mensagem aqui nos comentários também, que a gente vai trocando uma ideia. Beleza, povo? Valeu, abraço.